Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto. Casar com Kushina no início. Capítulo 31. A Kushina Uzumaki furiosa. Minato. Espere por mim. O que você achou que era? Yuzuki sorriu. Mei corou profundamente enquanto pegava a poção dourada de aprimoramento físico que havia trocado antes. Tudo bem, cansei de te provocar. Aqui está. Ele entregou a garrafa para ela. Mei sacudiu a garrafa, observando o líquido dourado brilhar suavemente sob o luar. Raios de luz dourada pareciam fluir constantemente para frente e para trás lá dentro. Isto é, ela piscou curiosamente. Yuzuki frequentemente conseguia produzir coisas que a surpreendiam. Poção de super aprimoramento físico. Ele riu. Experimente, tem sabor de manga. Os olhos dela brilharam de excitação. Ela tinha fé completa nas palavras dele. Sem hesitar, ela abriu a tampa, inclinou a cabeça para trás e bebeu tudo de uma vez. O líquido dourado fluiu pela garganta e para o estômago. Instantaneamente, ondas de energia incrivelmente poderosa começaram a percorrer o corpo inteiro de Mei. Ela podia sentir claramente o chakra dentro dela passando por uma mudança dramática. Normalmente, o crescimento de chakra requer anos de treinamento. Mas agora, esse crescimento foi um aumento qualitativo imediato. Ao contrário das poções anteriores que apenas reabasteciam o chakra esgotado, esta estava se baseando em sua base original, aumentando significativamente seu poder. E isso, Mei gaguejou, sobrecarregada pelo chakra crescente dentro de seu corpo. Seus olhos, fixos em Yuzuki, estavam cheios de uma mistura de alegria e timidez. Ele caminhou até a janela, fechou-a e então se virou com um leve sorriso. Como de costume, vou ajudar você a consumir um pouco desse excesso de chakra. Mei pulou da cama e foi até ele, com a voz ofegante enquanto dizia: Milímetro, vamos lá. Pela manhã, o céu já estava claro. Yuzuki chegou à sede da Anbu em Kirigakuri e reuniu seus subordinados. Diante dele estavam Kisame Oshigaki, Fubuki Suikazan, Mangetsu Ozuki e Jinin Akebino, todos mantendo uma postura respeitosa. Com um leve aceno de sua mão direita, Yuzuki fez uma garrafa de poção dourada de aprimoramento físico aparecer na mesa. Eles podem triplicar a quantidade de chakra em seus corpos. Ele anunciou, fazendo com que suas expressões mudassem instantaneamente. Além disso, é um aprimoramento permanente. Ao ouvir isso, a respiração de Jinin Akebino e dos outros ficou pesada. Um aprimoramento permanente. Isso significava que sua força atual de elite de nível Jonin poderia romper diretamente para o nível Kage. Como eles poderiam não estar animados? Vale a pena notar que na idade deles, exceto por Mangetsu Ozuki que ainda tinha espaço para crescer, a maioria dos outros quase atingiram seu limite. Nenhuma quantidade de treinamento melhoraria significativamente sua força ainda mais. Yuzuki olhou para suas expressões animadas e sorriu levemente. Ele se lembrou de quão poderosa a poção dourada de aprimoramento físico tinha sido quando Mei a usou na noite anterior. Era potente e dominadora, mas ela ainda não era páreo para ele. No geral, seu chakra havia triplicado. Várias técnicas secretas também receberam aprimoramentos extremamente fortes. Ela até usou algumas dessas técnicas nele, dando a ele uma compreensão profunda de seus efeitos. Fubuki Suikazan e Jinin Akebino, junto com os 5 restantes, formaram os 7 espadachins ninja da névoa. Uma garrafa foi alocada para cada pessoa. As 2 garrafas restantes foram para Mangetsu Ozuki e Kisame Oshigaki. A distribuição foi muito razoável. Eles beberam a poção dourada de aprimoramento físico sem hesitação. Até mesmo um momento de dúvida teria demonstrado falta de confiança no Lord Yuzuki. Bom, Yuzuki disse, observando suas ações, agora, notifiquem o resto dos 7 espadachins ninja. Hoje eu quero testar sua força. Assim que essas palavras foram ditas, Kisame e os outros se animaram imediatamente. Receberam uma avaliação pessoal dele, que honra seria. No campo de treinamento Anbu de Kirigakuri, 9 pessoas estavam diante de Yuzuki, os 7 espadachins ninja, além de Kisame e Mangetsu. Os arredores estavam lotados de ninjas de Kirigakuri, todos ansiosos para ver a figura heróica de Yuzuki. Use todo o seu poder, não esconda nada. Yuzuki disse com um leve sorriso. Seu corpo instantaneamente se transformou em um raio. Naquele momento foi como se o deus do trovão tivesse descido. Enquanto isso, na vila de Konoha, o escritório do Hokage estava em alvoroço. De jeito nenhum, Kushina. Você não pode ir para Kirigakuri. Você esqueceu sua própria identidade? Hiruzen bateu na mesa com raiva. Ontem, ele pediu para Kushina pensar cuidadosamente pelo bem de Konoha. Essa não era a resposta que ele esperava. Então você quer que eu apenas assista Minato sofrer tortura desumana lá? Os olhos de Kushina estavam vermelhos, mostrando claramente que ela não tinha dormido bem. Eu disse não, e quero dizer não. Como Jinchuriki dá 9 caudas, como eu poderia mandar você até eles? Hiruzen rugiu. Então você quer que eu fique aqui sentada e não faça nada? Kushina cerrou os dentes, só falta um dia. Se eu não aparecer em Kirigakuri, Minato vai. Enquanto ela falava, seus olhos se encheram de lágrimas novamente. Nos últimos 2 dias, ela não tinha dormido 1 minuto. Quando ela cochilava, tudo o que via eram imagens de pesadelo de Minato morrendo diante de seus olhos. Eu disse não, e ponto final. Hiruzen reforçou sua determinação. Você, Kushina, estava tão brava que seu peito arfava. Ela saiu furiosa, batendo a porta atrás de si. Anbu! Hiruzen gritou em voz baixa. Instantaneamente 2 ninjas Anbu apareceram ao seu lado. Observe-a. Se houver algum comportamento incomum, subjugue-a. Sim, senhor.
Os 2 ninjas Zambu aceitaram a ordem e desapareceram num piscar de olhos. Kushina, que havia deixado o escritório do Okage, sentiu intensamente o ninja Ambu atrás dela. Ela cerrou os dentes, olhando na direção do portão principal de Konoha. Naquele momento ela tomou uma decisão. Minato, espere por mim. Capítulo 32. Transformando o clã nascido com genes violentos em minha lâmina. Kerigakuri. Neste momento o céu acima estava coberto de nuvens escuras, brilhando com relâmpagos e rugindo com trovões. No ar, uma figura como o próprio deus do trovão olhava para tudo abaixo. Relâmpagos crepitavam e irrompiam do corpo de Yuzuki, formando constantemente uma densa e intensa rede de trovões ao seu redor. Na praça de pedra abaixo, as pedras fundamentais já haviam sido reduzidas a pó. No chão próximo, os 7 espadachins ninja da névoa e Kizame Oshigaki, entre outros, estavam esparramados em desordem. Forte demais. O capitão Yuzuki simplesmente não é humano. Ele é um deus. Fugukisu Ikazan sentou-se, ofegante enquanto falava. As ondas de batalha do lado Ambu de Keri também alarmaram o Mizukage Yagura. Ele correu, e ao ver a cena, imediatamente respirou fundo. Olhando para aquela figura estrondosa no céu, ele se maravilhou. Que técnica poderosa e aterrorizante. Ter uma liberação de gelo horripilante era uma coisa, mas pensar que ele poderia dominar a liberação de relâmpago a tal ponto? Ele é uma divindade? Ele é. Os olhos de Yagura estavam cheios de excitação ardente. Yuzuki também viu o Mizukage abaixo, então transformado em relâmpago. O relâmpago brilhou e desapareceu. Sua forma já havia aparecido na frente dele. Falta um dia para o prazo final para Konoha. Como está? Alguma notícia deles? Yagura imediatamente balançou a cabeça e disse, não. É como se a mensagem tivesse afundado no mar sem deixar vestígios. Yuzuki assentiu. Ele havia previsto esse resultado há muito tempo. Afinal, Kushina era Jinchuriki do 9 Caudas de Konoha. A menos que Hiruzen tivesse perdido a cabeça, ele não a enviaria. No entanto, sendo esse o caso, seria bem lamentável para Minato. Yuzuki já tinha começado a considerar. Se ainda não houvesse resposta deles amanhã, que parte do corpo ele deveria cortar e enviar para Konoha? Um dedo? Um mini dedo do pé? Ou talvez algum outro órgão? A propósito, aquele clã que eu pedi para você investigar antes. Como está a situação? Yuzuki continuou a perguntar. Eu investiguei. As pessoas daquele clã nascem com talentos de combate extremamente fortes. No entanto, eles dão a impressão de serem muito difíceis de controlar. Receio que não possam ser usados por nós. Yagura respondeu imediatamente. Não se preocupe. Yuzuki sorriu vagarosamente. A causa raiz da incontrolabilidade deles é que não há nada forte o suficiente para intimidá-los. Eu vou lidar com esse assunto. Embora todos naquele clã sejam fanáticos, é inegável que eles nasceram guerreiros. Yagura imediatamente disse respeitosamente sim. Esta é a informação que reuni. Com isso, ele entregou um pergaminho preto para Yuzuki. Na superfície do pergaminho estava claramente gravado um padrão de espigão de osso duplo. O clã Kaguya. À tarde, Yuzuki usou a técnica do deus voador do trovão para chegar à casa de Mei. Ele a viu ainda deitada de bruços na cama, dormindo profundamente. Parece que a noite passada realmente drenou todo o chakra do corpo dela. Senão, ela não precisaria de tanto tempo para se recuperar. Ele caminhou até ela e a abraçou na cama, começando a acariciar certas partes dela que ele sabia que faziam cócegas. Mei esfregou os olhos sonolentos e ao vê-lo, imediatamente lhe lançou um olhar gentil. Marido, você é incrível demais. Yuzuki beliscou sua bochecha e disse, tudo bem, vou te levar para fazer uma coisa. Vamos. Ela acordou instantaneamente, balançando a cabeça vigorosamente. Milímetros. Enquanto ele precisasse dela, ela o seguiria sem hesitação. Não importa o que fosse. 2 horas depois, Yuzuki levou Mei ao topo de um vale. Através dele, eles podiam ver figuras em constante movimento abaixo. Esta era a sede do clã Kaguya. O clã era quase completamente fechado para forasteiros. Além disso, eles pareciam ter nascido com genes violentos. Se Yuzuki pudesse transformar esse clã em uma lâmina em suas mãos, seria uma grande dor de cabeça para seus inimigos. Esse era o propósito da sua visita. Espere por mim aqui. Milímetro. Mei assentiu obedientemente. Antes de sair, Yuzuki entregou a ela uma caixa de presente requintada. Ele então se transformou em relâmpago e desapareceu no horizonte. Mei olhou para sua figura se afastando, então piscou. Ela olhou para a caixa de presente requintada em sua mão. Ao abri-lo, seu lindo rosto se encheu de intensa surpresa e excitação. Yuzuki desceu lentamente até o telhado de um prédio no complexo do clã Kaguya. Quem é? Quem está aí? Alguém invadiu o clã. Rápido! Fomos invadidos. Em um instante, centenas de membros do clã Kaguya o cercaram. Todos eles olharam ferozmente para Yuzuki, que estava parado lá no alto. Sentindo que a maioria dos membros do clã estava reunida, ele anunciou em voz alta. Meu nome é Yuzuki Kamizuki. Enquanto ele falava, seus olhos ativaram o Mangekyou Sharingan do espiral de 9 pontas. O método normal de recrutamento do clã Kaguya seria muito lento. Ele decidiu usar infecção mental diretamente. Capítulo 33. O poder do dragão relâmpago de 60 milhões de volts. Escolha submissão ou resistência. O brilho do Mangekyou Sharingan imediatamente envolveu todo o clã Kaguya. As palavras de Izuki, como um feitiço encantador, ressoaram nos ouvidos de todos os membros do clã. Tenho apenas um propósito ao vir aqui, fazer com que o clã Kaguya se junte a Kerigakuri e se tornem meus subordinados exclusivos.
Sob o brilho poderoso do Manjek Sharingan, os olhos de todos os membros do clã Kaguya fixos em Izuki mudaram drasticamente. Embora isolado, o clã ainda prestava muita atenção ao mundo exterior. Eles conheciam Izuki Kamizuki, que tinha o título de capitão Anbu mais forte em Kirigakure e era conhecido como o deus do gelo do campo de batalha. Sob a influência do potente Manjek Sharingan, muitos membros do clã já começaram a vacilar. No entanto, vários anciões poderosos resistiram à pressão interna para se submeter, fazendo com que suas vozes fossem ouvidas. Senhor Izuki, nosso clã ouviu falar de suas façanhas no campo de batalha. No entanto, nós adoramos o poder absoluto. Por favor, deixe-nos testemunhar sua força. Essas palavras demonstraram a determinação do clã Kaguya. Se alguém pudesse mostrar a eles poder convincente, eles seguiriam de bom grado. Isso se alinhava perfeitamente com a natureza orgulhosa e arrogante do clã Kaguya, eles só se submeteriam à força absoluta. Sob o brilho do Manjek Sharingan, Izuki levantou lentamente a mão direita. Em um instante, um grosso raio de luz disparou de sua mão em direção ao céu. O céu antes limpo por quilômetros ao redor de repente se encheu de nuvens escuras, mergulhando a área na escuridão. Rachadura. Boom. Raios semelhantes a teias de aranha começaram a se acumular densamente sob as nuvens escuras. Neste momento, Izuki apareceu como a encarnação do deus do trovão, com densos relâmpagos crepitando constantemente ao seu redor. Liberação de relâmpago. Jambole de 60 milhões de V, dragão do trovão de 60 milhões de volts. Após se fundir com a Goro Goro no Mi, Izuki desenvolveu um poder de 60 milhões de volts, e ele ainda estava ficando mais forte. Rachadura. Bum, 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 bum. O som incrivelmente denso de trovão explodiu acima das cabeças de todos os membros do clã Kaguya. Dentro das nuvens escuras, um feroz dragão relâmpago apareceu de repente, pisando no ar rarefeito. Ele lentamente se materializou no topo do vale. Então ele se agachou atrás de Izuki. Apenas uma das garras do dragão era tão grande quanto metade do topo de uma montanha. Se esse ataque caísse totalmente no assentamento do clã Kaguya, provavelmente acabaria com 90% de seus membros instantaneamente. Os olhos ferozes do dragão relâmpago explodiram com intensa luz elétrica. Seu corpo inteiro corria com relâmpagos sem fim. Mesmo de longe, era possível sentir ondas de poder de fazer o coração palpitar. Escolha submissão ou resistência. A voz de Izuki ressoou como um trovão, explodindo nos ouvidos de todos, ensurdecedora, mas misturada ao comportamento de um governante absoluto. Então, os membros do clã Kaguya começaram a se ajoelhar. Onde havia um, havia dois. Logo, isso se espalhou como uma reação em cadeia. Naquele momento, todo o clã Kaguya se prostrou. Uma profunda impressão mental foi plantada em seus corações. Sigam os fortes. Sigam Izuki Kamizuki. Servir sob um líder poderoso é o objetivo e a missão do clã. Isso se deveu em parte ao Manjek Sharingan de Izuki, mas principalmente veio da verdadeira natureza do clã. O clã Kaguya ansiava por poder. Eles buscavam indivíduos mais fortes para liderá-los, e agora, Izuki era essa pessoa. Enquanto isso, Izuki usou seu Manjek Sharingan para observar todos os membros do clã Kaguya. Após confirmar que não havia problemas, ele estalou os dedos. O dragão relâmpago atrás dele respondeu imediatamente, agachando-se e rugindo. Ele explodiu em pontos de relâmpago diretamente no vale. As nuvens escuras no céu começaram a se dispersar. Raios de sol atravessaram, brilhando sobre o clã Kaguya abaixo. Neste momento, iluminado pelo sol, Izuki realmente parecia um deus descendente sagrado e nobre. Amanhã, lidere os membros do seu clã na migração. Ele ordenou ao líder do clã Kaguya, Kirigakure já preparou um novo assentamento para o seu clã. Ao ouvir isso, o espírito do líder do clã Kaguya elevou-se. Sim, Senhor Izuki. Os outros membros do clã Kaguya começaram a gritar em uníssono. Siga o Senhor Izuki! Siga o Senhor Izuki! A orientação do Manjek Sharingan, juntamente com a força formidável de Izuki e a atitude fanática do clã Kaguya em relação ao poder, trouxeram essa situação. Todas essas condições eram indispensáveis. Izuki olhou para o líder do clã Kaguya e perguntou: onde está Kimimaro? Kimimaro, do clã Kaguya, também era um objetivo de sua visita. Devido à compatibilidade perfeita de sua Kekkei Genkai, Kimimaro foi trancado pelo clã Kaguya como uma arma secreta desde jovem. Izuki já havia planejado criá-lo para se tornar seu subordinado leal. Antes que Orochimaru possa vir, eu vou pegá-lo primeiro. Capítulo 34. Até que você aprenda a viver, você estará apenas vivo. Dentro da sala um tanto escura, uma figura estava parada na porta. Ele já podia sentir a energia extremamente poderosa emanando do jovem lá dentro. Kimimaro, do clã Kaguya. Infelizmente, ele sofria de uma doença irreversível. Antes destinado a ser o receptáculo de Orochimaru, Kimimaro havia perdido seu propósito devido à sua doença. Para Yuzuki, no entanto, esses problemas futuros eram inconsequentes. Além disso, Kimimaro possuía a mais forte afinidade com a Kekkei Genkai do clã Kaguya, Shikotsumiyaku, controle esquelético. Foi por isso que o clã inteiro o criou como uma arma secreta desde a infância. No entanto, o método que eles usavam para criá-lo era profundamente falho, eles o aprisionaram completamente. Com um rangido, a velha porta de ferro se abriu lentamente. Yuzuki entrou no quarto vazio, mobiliado apenas com uma cama simples e alguns artigos de higiene. Uma criança de cerca de 6 ou 7 anos estava agachada silenciosamente perto da janela de ferro, indiferente à presença atrás dela.
Seus cabelos antes brancos e brilhantes estavam opacos, uma prova de sua vida miserável desde que foi designado como arma do clã. O menino olhou para uma flor que lutava para crescer no canto, ansiando pela luz do sol que entrava pela janela de ferro próxima. Kimimaro. Yuzuki disse, olhando para o garoto à sua frente, pele e ossos, para dizer o mínimo. Ao ouvir a voz desconhecida, o garoto se levantou lentamente. Ele mal alcançava a cintura de Yuzuki. Seus olhos, desprovidos do brilho original, refletiam seu interesse perdido na vida. Ele existia apenas para ser uma arma para o clã. Eu sou Yuzuki Kamizuki. Venha comigo. Yuzuki disse, indo direto ao ponto. Você pode me levar embora? Um lampejo de esperança apareceu nos olhos de Kimimaro. Sim. Yuzuki sorriu gentilmente. O garoto olhou para o líder do clã Kaguya atrás de Yuzuki. O líder imediatamente declarou, de agora em diante, todo o clã Kaguya jura lealdade ao Sr. Yuzuki até a morte. Embora Kimimaro não entendesse completamente a situação, ele entendeu que concordar significava ir embora com um homem diante dele. No entanto, uma questão antiga o incomodava. Corajosamente, ele olhou para Yuzuki. Tenho uma pergunta que realmente quero que seja respondida. O que foi? Yuzuki perguntou. Olhando para a flor no canto, ele perguntou, qual é o sentido de viver? Em um momento em que ele deveria ter sido despreocupado na infância, ele fez uma pergunta profunda sobre o significado da vida. Yuzuki estalou a língua, impressionado. Como esperado de Kimimaro. Então, ele se lembrou da sabedoria do tio Cobra. Ele continuou, não há um significado inerente à vida. Mas somente continuando a viver você pode descobrir coisas significativas. Assim como você descobriu esta flor, eu descobri você. Uma frase clássica do tio Cobra para seduzir as pessoas. De fato, depois que Yuzuki terminou de falar, Kimimaro ficou estupefato por um longo tempo. Um brilho de luz apareceu em seus olhos antes vazios. Naquele momento, Yuzuki era como um raio de luz no mundo escuro de Kimimaro, iluminando de repente seu coração. Eu vou com você. Sua voz carregava um toque de urgência. Bom, Yuzuki sorriu novamente. Depois de pensar um momento, ele calculou o tempo e disse, dê uma boa lavada em Kimimaro. Então deixe-o comer até se fartar antes de irmos embora. Volto em 3 horas. Sim, Sr. Yuzuki. O líder do clã Kaguya obedeceu imediatamente. Depois, Yuzuki usou a técnica do deus voador do trovão, desaparecendo instantaneamente sem deixar vestígios. Quando ele apareceu novamente, ele já havia chegado ao vale anterior. Embora ela estivesse sempre preparada, Mei ainda ficou surpresa quando Yuzuki apareceu de repente diante dela. Quando ele olhou para ela, agora totalmente preparada, um sorriso imediatamente apareceu em seu rosto. Mei estava vestida com uma roupa de coelhinha. Com a adição de meias brancas, tinha um charme único. Essa também foi uma das coisas que Yuzuki lhe deu na caixa de presente mais cedo. Parece bom? Sendo encarada por seu olhar apaixonado, Mei mordeu gentilmente o lábio. Parece ótimo. Ele elogiou generosamente. Você resolveu o problema com o clã Kaguya? Ela perguntou. O assunto lá foi resolvido. Ele pegou Mei nos braços. Vamos resolver rapidamente o nosso assunto também. É? Sua mente estava em um turbilhão. Ela olhou para a floresta ao redor. Marido. MMPH. Isso é ao ar livre. É exatamente isso que queremos, o ar livre. Yuzuki curvou os lábios em um sorriso maligno enquanto continuava, e portas dos fundos também. Capítulo 35. O poder do amor. Kushina escapa de Konoha. Demorou 1 hora a mais do que as 3 horas esperadas. Não havia ajuda nisso. Mei estava realmente ficando mais forte a cada dia. Parecia que a poção dourada de aprimoramento físico que ele havia comprado antes precisaria ser reposta. A constituição Uzumaki duraria 3 horas comigo? Bem, ela é bem forte, então de alguma forma não duvido. Yuzuki estava ansiosamente antecipando o desafio. Ele não estava com pressa. Os que estavam com pressa eram Konoha e Kushina. Ele duvidava que ela não tivesse ouvido nem um sussurro de notícias. Dada a personalidade dela, ela deve estar causando um grande alvoroço em Konoha. Ele retornou ao território do clã Kaguya. A essa altura, o líder do clã já havia respeitosamente apresentado Kimimaro diante dele. Seu clã deve começar a se preparar também. Yuzuki instruiu. Então ele prontamente deixou o clã Kaguya com Kimimaro. Enquanto isso, o clã inteiro começou a se preparar ativamente para a migração. Em relação ao súbito aparecimento de um menino ao lado de Yuzuki, Mei ficou apenas brevemente surpresa e não perguntou mais nada. Após retornar a Kirigakuri, Yuzuki tomou providências para Kimimaro e o entregou diretamente a Kizami. Embora o homem-tubarão parecesse feroz, ele era na verdade a pessoa mais honesta em todo o mundo ninja. Confiando Kimimaro a ele para condicionamento e treinamento, Yuzuki se sentiu à vontade. Além disso, ele usou todos os seus pontos de vilão restantes para comprar remédios que poderiam tratar a doença oculta do garoto. O que ele queria era um Kimimaro poderoso. Um Kimimaro com a mais forte compatibilidade com o Shikotsume Aku Kekkei Genkai. Com isso, a força de Kirigakuri cresceu mais uma vez. A reputação de ferocidade do clã Kaguya era bem conhecida entre os principais clãs de Keri. No entanto, sua fama ainda não havia se espalhado amplamente no mundo ninja. Afinal, na linha do tempo original, o clã inteiro havia travado guerra diretamente contra Kirigakuri e foi aniquilado. Apenas Kimimaro sobreviveu, levado por Orochimaru.
Isso também levou o clã Kagi a ser apenas um fogo de palha. Até mesmo as habilidades do clã não tinham sido totalmente desenvolvidas. Na sede da Anbu em Keri, Yuzuki calculou o tempo. O prazo do último ultimato dado a Konoha havia chegado. Eles ainda não tinham respondido. Parecia que não pretendiam entregar Kushina. Relatório. Nesse momento, uma batida suave soou na porta. Entre. Mangetsu Ozuki abriu a porta e rapidamente se aproximou de Yuzuki. Relatando, capitão. Nossos espiões Kiri infiltrados em Konoha descobriram informações cruciais. Nas primeiras horas desta manhã, uma mulher ruiva escapou de Konoha pelo portão leste. Com base em sua rota observada, ela parece estar indo em direção ao nosso Kirigakuri. Além disso, uma hora depois, Konoha secretamente despachou um grande número de ninjas Anbu em perseguição. Mangetsu rapidamente repassou as informações recém-obtidas. É esse o poder do amor? Yuzuki olhou pela janela para o céu um tanto sombrio lá fora. Depois de pensar um momento, ele disse, agora podemos confirmar que a mulher ruiva é Kushina Uzumaki. Leve 2 esquadrões de ninjas Anbu para a fronteira para se preparar para a chegada dela. Eu também irei. Afinal, se Kushina tivesse realmente fugido secretamente, o time de perseguição despachado por Konoha seria, sem dúvida, formidável. Sua presença minimizaria perdas desnecessárias do lado deles. Sim, senhor. Mangetsu obedeceu imediatamente à ordem. Vila de Konoha, prédio de escritórios do Hokage. A voz irritada de Hiruzen ecoou por todo o prédio. Para que servem todos vocês? Vocês não conseguiram nem cuidar de uma pessoa? E vocês a deixaram escapar. Vocês serão a minha morte. Uma hora atrás, ao ouvir o relatório do Anbu, a pressão arterial de Hiruzen disparou, quase causando sua morte no local. Lord Hokage, não havia nada que pudéssemos fazer. O ninja líder Anbu disse em voz baixa, ela nos disse que ia tomar banho. Nós deveríamos vigiá-la também? Então nós apenas... Chega. Hiruzen acenou com a mão desdenhosamente. Ele não esperava ignorar esse detalhe. Se eu soubesse, teria despachado mais mulheres Anbu para ficar de guarda. Agora, só podemos depositar nossas esperanças na equipe Inoshikasho. Mais de 40 minutos atrás, ele já havia convocado o time Inoshikasho, Shikakunara, Inoishi Yamanaka e Shoza Kimichi. Ele também os havia equipado com quase 100 ninjas de elite Anbu. Esta missão de captura tinha apenas um requisito. Não importava quantas pessoas fossem sacrificadas, eles deveriam trazer Kushina Uzumaki de volta. Sua importância para Konogakakuri era primordial. Mesmo tendo perdido Minato, eles não podiam se dar ao luxo de perder Kushina também. No vale florestal da Terra do Fogo, uma silhueta vermelha avançou rapidamente por entre as árvores. Apenas 3 quilômetros atrás dela, a equipe Inoshikasho já a havia rastreado até este local. As habilidades sensoriais aguçadas de Kushina a ajudaram a escapar dos ninjas de Konoha que a perseguiam até então. Ela levantou a cabeça, usando o luar para guiar seu caminho. Após discernir o caminho à frente, Kushina cerrou os dentes e disse, Minato, espere por mim, estou indo te salvar. Capítulo 36. Deixe-me apresentar-me. Meu nome é Yuzuki Kamizuki. Estamos nos atualizando. Na densa selva, o esquadrão Inoshikasho já havia avistado Kushina, que estava prestes a cruzar a fronteira. Kushina, pela vila, você não pode ir mais longe. Inoishi Yamanaka gritou urgentemente. Finalmente, na borda da fronteira, Kushina foi interceptada. Seus olhos brilhavam de raiva. Ela estava além da persuasão agora. Pela vila, vamos deixar Minato sofrer em Kirigakuri? Diante do questionamento furioso dela, Inoishi ficou sem palavras. Ele só conseguia olhar para o estrategista ao seu lado. Kushina, você é de grande importância para Konogakakuri. Se você deixar a vila, se cair nas mãos de outra pessoa, as consequências seriam inimagináveis. Poderia ser catastrófico para Konoha. Shikakunara, sempre a mente mais afiada entre eles, imediatamente ligou o destino de Kushina ao de toda a vila. E Minato? Kushina não estava acreditando em nada disso. Seus olhos, ainda cheios de raiva e um tom vermelho, brilharam perigosamente. Quando Minato foi capturado, o terceiro prometeu que faria de tudo para resgatá-lo. Mas qual é o resultado? Tanto tempo se passou. Ele fez alguma coisa? Nada mesmo. Agora, se eu não agir, Minato, ele... Pensando nas consequências terríveis, Kushina ficou ainda mais determinada a chegar a Kirigakuri. Ela tinha se decidido. Yuzuki provavelmente não sabia que ela era Jinchuriki da Nove Caudas. Ele provavelmente a via apenas como amante de Minato. Afinal, seu status como Jinchuriki era altamente confidencial em Konoha. Essa era sua confiança em ir para Kirigakuri sozinha. Até os tigres têm momentos em que cochilam, certo? Essa seria a chance dela de resgatar Minato. Além disso, ela confiava em ser a Jinchuriki da Nove Caudas. A Nove Caudas não deixaria sua vida correr perigo. Se ela morresse, a Nove Caudas também pereceria, embora pudesse se reformar anos depois. Mas a Nove Caudas preferiria ser selada do que perecer e esperar para se reformar. E tudo isso era confiança de Kushina. Shikaku balançou a cabeça. Ele sabia que não importava qual método ele usasse agora, seria impossível persuadi-la a retornar. Shoza e Inoishi, preparem-se. Os dois rapidamente começaram a preparar sua formação. Esses 3 foram enviados porque sua coordenação era extremamente bem praticada e o plano de batalha já havia sido estabelecido. Shikaku planejou usar a técnica de possessão das sombras para imobilizar Kushina. Então Inoishi empregaria a técnica de transferência mental para controlá-la mentalmente.
Embora esse controle durasse apenas alguns minutos, seria o suficiente para seus propósitos. Shosa então lideraria a equipe de selamento restante para contê-la à força. Se eles pudessem resistir até trazê-la de volta para Konoha, Hiruzen seria capaz de garantir que ela permanecesse sob controle. Essa era a única opção restante. Kushina, ciente do movimento iminente, começou a reunir chakras secretamente em seu corpo. Bem. De repente, na atmosfera tensa, uma voz clara soou, seguida imediatamente por uma névoa incrivelmente espessa. Este é o jutsu da névoa oculta. A expressão de Shikaku mudou quando ele imediatamente percebeu que algo estava errado. Eles foram descobertos por Keri. Isso é ruim. As sobrancelhas de Inoishi franziram profundamente. Por favor, não deixe que seja aquele cara. Por favor, não deixe que seja o deus do gelo. Ele rezou silenciosamente. Se fossem apenas ninjas Kiri patrulhando a fronteira da Terra da Água, eles poderiam lidar com isso. Mas se fosse aquele deus do gelo, se eles conseguiriam voltar vivos seria questionável. À medida que a névoa se dissipava lentamente, Sovosh, centenas de membros de elite da Anbu Keri de repente cercaram o trio Ino Shikasho e sua equipe. Na vanguarda estava Yuzuki com Mangetsu e Juzo atrás dele. No momento em que ele apareceu, os rostos de Shikaku e dos outros mudaram drasticamente. Acabou. Yuzuki Kamizuki está liderando pessoalmente o time. Yuzuki, Kamizuki, é você. Uma voz cheia de extrema raiva soou. Quase todos os ninjas de Konoha tinham visto o retrato de Yuzuki, e Kushina não era exceção. Ela cerrou os punhos e num instante, alcançou a frente dele. O punho dela atingiu impiedosamente o rosto dele. Entretanto, Yuzuki casualmente levantou a mão e agarrou o pulso de Kushina, e o poder do relâmpago irrompeu de repente. Uma sensação dolorosa e entorpecente de choque elétrico percorreu todo o seu corpo. Ela imediatamente ficou mole na frente de Yuzuki, que manteve seu aperto firme em seu pulso. Prazer em conhecê-lo. Deixe-me apresentar-me. Meu nome é Yuzuki Kamizuki. Ele olhou educadamente para Kushina, que havia caído no chão. Seu demônio. Ela gritou com raiva, mas antes que pudesse terminar, uma intensa corrente elétrica mais uma vez percorreu todo o seu corpo. Instantaneamente, uma sensação de dormência e dor inundou seu cérebro. E o espírito de Kushina começou a vacilar. Capítulo 37. Espero que você consiga manter essa expressão. Uma noite escura e ventosa na fronteira entre a Terra da Água e a Terra do Fogo. Kushina estava completamente imobilizada. A estranha técnica de relâmpago de Yuzuki havia deixado seu corpo inteiro impotente. Em seu estado atual, tudo o que ela podia fazer era encará-lo com olhos raivosos. Yuzuki Kamizuki. Shikaku olhou gravemente para Yuzuki à distância. Este é um assunto interno de Konogakakure. Além disso, as consequências de suas ações são extremamente sérias. Poderia até mesmo levar a uma ruptura completa entre Konoha e Keri. Se isso acontecer, outras vilas ninjas podem tirar vantagem da situação. Este seria o pior cenário para nós dois. Essas palavras foram escolhidas cuidadosamente. Em vez de pedir diretamente a Yuzuki para poupar Kushina, Shikaku levantou as potenciais consequências, por exemplo, que Konogakakure não pouparia esforços para entrar em guerra com Kirigakure, mesmo que isso significasse que outras vilas ninjas poderiam explorar a situação. Eles não parariam por nada. O clã Nara. É realmente um desperdício de talento para eles permanecerem em Konoha. Yuzuki balançou a cabeça levemente e suspirou. De fato, havia alguns clãs muito capazes dentro da Vila da Folha. O clã Nara, por exemplo, embora não pudesse ser dito de todos os membros, pelo menos 90% deles eram incrivelmente inteligentes. Este clã tinha pontos excepcionalmente altos e era perfeitamente adequado para a estratégia. É por isso que ele sentiu que era uma pena que esse clã estivesse trabalhando para a decadente Konoha. Técnica de possessão das sombras. Vendo que Yuzuki não havia respondido às suas palavras, Shikaku não hesitou nem mais um segundo. Ele entendeu o princípio de capturar o líder primeiro. Usando o luar, a sombra de Shikaku a seus pés começou a se estender rapidamente. Yuzuki ficou imóvel, observando a sombra no chão. Logo a sombra se fundiu com a sua. Yuzuki esperou por alguns segundos. Então, inclinando a cabeça, olhou para Shikaku curiosamente. É só isso? Nesse momento, o corpo de Shikaku começou a imitar os movimentos de Yuzuki de uma maneira assustadora. O quê? Pela primeira vez em muito tempo, o estrategista mais famoso de Konoha sentiu sua mente em turbulência. Suor frio brotava em sua testa, pingando pesadamente no chão. Ele sentiu que o que ele estava controlando não era humano, mas uma besta de terror inimaginável. Este homem podia se libertar de sua técnica de controle de sombra sem nenhum esforço. Técnica de transferência mental. Perto dali, Inoishi não havia notado a anormalidade em Shikaku. Ele ainda achava que seu amigo havia controlado Yuzuki com sucesso com sua sombra. Então ele rapidamente usou seu próprio jutsu. A coordenação entre Ino Shikasho foi aprimorada ao longo de muitos anos. Tudo aconteceu em um instante. A técnica de transferência mental de Inoishi foi lançada com sucesso. Mas no segundo seguinte, quando ele estava prestes a começar a controlar o corpo de Yuzuki no espaço mental, ele de repente percebeu. A energia mental distorcida ao redor se reunia continuamente, formando finalmente uma entidade mental humanoide demoníaca. Isso, ele ainda é humano? Em um instante, o demônio abriu seus olhos carmesins. Com apenas um olhar, ele destruiu diretamente mais da metade da forma mental de Inoishi. Apenas uma pequena porção retornou ao seu próprio corpo. Tosse. Tudo aconteceu rápido demais.
Para os de fora, parecia que Inoishi só teve sucesso por um momento antes de tossir sangue imediatamente. Seu rosto de repente ficou pálido. Seu espírito estava completamente exausto. Parecia que ele poderia perder a vida a qualquer momento. Do outro lado, Shikaku também cortou imediatamente sua técnica de possessão das sombras. Caso contrário, ele teria sido controlado. Shikaku. Inoishi. Shoza agachou-se apressadamente. Shoza. Retirem-se. Notifiquem todos os ninjas. Retirem-se. Retirem-se rapidamente. Estamos completamente em desvantagem. Se não formos embora, é morte certa. Inoishi gritou, suportando seu cérebro quase explodindo. Recuem. Shikaku agora também enfrentava a realidade. Aquele Yuzuki, ele não é humano de jeito nenhum. Um poder aterrorizante comparável a um deus. Se não fosse pela força de vontade dele e de Inoishi, o outro ninja já teria entrado em colapso. Recuem. Shoza gritou alto. Em um instante, todos os ninjas de elite de Konoha começaram uma retirada frenética. Eles correm bem rápido mesmo. Yuzuki se abaixou, olhando para Kushina que estava bem na sua frente. TSK, TSK, TSK. Se você tivesse vindo para minha Kirigakuri antes, não teria havido muito menos problemas? No entanto, o que respondeu a ele foi o rosto dela com raiva em seus olhos de fênix. Gostei da sua expressão agora. Espero que você consiga mantê-la. Ele sorriu levemente. Entretanto, esse sorriso fez o coração de Kushina gelar. Capítulo 38. Você não quer que ele sofra, quer? Relatório. Apenas 3 pessoas de Konoha escaparam. Nós massacramos o resto dos ninjas. Mangetsu rapidamente se aproximou de Yuzuki e relatou respeitosamente. Aqueles 3, sem dúvida, eram o trio Ino Shikasho. Yuzuki assentiu. A fuga deles provavelmente não foi fácil. É melhor deixá-los retornar a Konoha e relatar esse assunto a Hiruzen. Eu adoraria ver a expressão daquele velho peido quando ele descobrir isso. Só de pensar em como ele poderia derrubar o terceiro Hokage apenas com sua pressão sanguínea, ele teve vontade de rir. Ao ouvir o relato de Mangetsu, o corpo inteiro de Kushina tremeu. Esse homem é um demônio. Jin. Parabéns, o anfitrião ganhou 50.000 pontos de vilão. Yuzuki olhou para os corpos dos ninjas de Konoha espalhados pelo chão. Voltem para a aldeia. Na floresta perto de Konoha, 3 figuras gravemente feridas lutaram para escapar. Os ninjas de Kirigakuri não estão nos perseguindo. Inoishi disse, seu cérebro quase explodindo enquanto ele ativava sua habilidade de detecção de chakra. Ele deliberadamente deixou nós 3 escaparmos. É para informar o Hokage. Shikaku disse com dificuldade. Seus olhos estavam cheios de profunda cautela em relação a Yuzuki. Esse homem é assustador. Seja sua força ou suas táticas, ele parece ter tudo sob controle. Parece que tudo isso, tudo, estava dentro de seus cálculos. Aqueles ninjas. Shoza cerrou o punho com raiva e o bateu com força contra o tronco de uma grande árvore próxima. O impacto fez as folhas caírem. É impossível que qualquer outra pessoa tenha sobrevivido. Se Yuzuki Kamizuki não tivesse deliberadamente pegado leve conosco, talvez nós 3 irmãos também não teríamos voltado vivos. Ele é assustador demais. Embora Shikaku não quisesse admitir, esse era o fato. Certo. Ainda não chegamos na vila, não podemos baixar a guarda. Voltem logo e relatem esse assunto ao terceiro Hokage. Kirigakuri. Último andar do edifício Ombu. Na sala estavam apenas Yuzuki e Kushina, que havia perdido sua habilidade de resistir. Ela havia lutado bastante ao longo do caminho, graças à sua constituição Uzumaki. Caso contrário, de onde ela teria tirado tanta força para lutar? Mas a cada luta, tudo o que ela recebia em troca era um choque de punição elétrica. Ainda assim, ela escolheu resistir. Agora Kushina estava esparramada na mesa de centro, seus olhos cheios de fúria enquanto ela o encarava. Ela já havia esgotado 80% de seu chakra e era quase incapaz de qualquer contra-ataque. Parece que Minato realmente te ama. Mesmo depois de se tornarem amantes, ele não ousou te tocar. Yuzuki havia usado seu chakra para examinar Kushina minuciosamente por dentro e por fora. Quando ele descobriu que ela ainda era virgem, ele ficou imediatamente surpreso. Você. Deitada na mesa de centro, Kushina olhou para Yuzuki com raiva. Onde está Minato? Nesse momento, ela estava extremamente ansiosa. Mesmo que sua situação atual não fosse boa, ela ainda estava preocupada com a condição do namorado. Ele? Yuzuki sentou-se no sofá, tomou um gole de água e disse com um sorriso, ele não vai morrer. Kushina mordeu seus dentes prateados, seus olhos raivosos pareciam que poderiam devorá-lo. Quero ver Minato. Ela não desistiria até vê-lo. Você quer vê-lo? Yuzuki inclinou a cabeça, avaliando-a. Com um aceno de sua mão direita, uma coleira preta apareceu de repente no chão diante de Kushina. Coloque em você mesmo. Este colar de controle, adquirido por 50.000 pontos de vilão, permitia que Yuzuki restringisse livremente o chakra interno e os movimentos do usuário. Contanto que eles desobedecessem, ele poderia facilmente controlá-los através do colar. Você está sonhando. Kushina olhou para a coleira preta, adornada com 2 sinos decorativos, seus olhos cheios de vergonha e raiva. Acho que você entendeu errado. Não estou negociando com você. O olhar de Yuzuki ficou frio, estou lhe dando uma ordem. Kushina, tendo recuperado alguma força, cambaleou para ficar de pé da mesa de centro. Seus olhos, ardendo de fúria, fixaram-se nele. Nunca. Mesmo se eu morrer, não vou vestir essa coisa. Yuzuki Kamizuki, você está delirando.
Fiel ao seu temperamento impetuoso, mesmo nesse estado, ela se recusou a se submeter. Sovosh. Em um instante, Yuzuki apareceu diante dela. Olhando para seu rosto envergonhado e raivoso, ele agarrou sua bochecha, aplicando uma leve pressão. A sensação de ardência fez Kushina se debater, com lágrimas brotando em seus olhos. Eu pareço alguém com quem é fácil argumentar? Eu sei que você não tem medo da morte. Mas, Kushina, seus lábios se curvaram em um sorriso enquanto ele se inclinava para perto do ouvido dela. As palavras que ele disse em seguida foram como um sussurro do diabo. Você não quer que Minato sofra um tormento desumano, quer? Capítulo 39. A humilhação de Kushina. O poder da coleira de restrição. Raiva, desamparo, ódio e mágoa inundaram a mente de Kushina. Seus olhos se encheram de lágrimas que escorriam por suas bochechas lisas. Enquanto isso, o rosto de Yuzuki ainda tinha um sorriso diabólico. Lágrimas de mulher não tinham efeito sobre ele, se alguma coisa, elas o excitavam. Coloque em você mesma. Ele ordenou soltando o ar de seu aperto. Sua voz era fria e sem emoção, como um mestre ordenando um servo. Ajoelhada no chão, Kushina olhou para a coleira preta de sino à sua esquerda. Uma onda de humilhação tomou conta dela. Apesar de seus melhores esforços para contê-las, as lágrimas fluíam incontrolavelmente. Ela mordeu o lábio com força. Depois de um tempo, seu corpo tenso relaxou lentamente, deixando marcas de dentes frescos em seus lábios. Com uma expressão de raiva, Kushina pegou a coleira preta e colocou-a em volta do pescoço. Jin. Parabéns, anfitrião, por cometer um mal com sucesso. Ganhou 100.000 pontos de vilão? As pupilas de Yuzuki se contraíram levemente. 100.000 pontos? Só por fazê-la usar uma coleira? De fato, essa era a verdadeira essência da maldade. Levante-se, ele ordenou. Embora Kushina não quisesse, ela se levantou obedientemente. Vire-se, deixe-me ver. Ele continuou. Ela olhou para ele, cerrando os dentes. Foto. Ah. Yuzuki estalou os dedos e de repente a coleira preta de sino liberou uma corrente elétrica formigante. Embora não fosse forte, causou uma dor intensa. Os olhos de Kushina se encheram de raiva, mas ela ainda se virou obedientemente uma vez. Lembre-se disso. De agora em diante, você, Kushina Uzumaki, é meu servo pessoal. E eu sou seu mestre. Me chame de mestre, deixe-me ouvir. Yuzuki sorriu, satisfeito com seu trabalho. Você, Kushina, nunca antes tratada assim, imediatamente apontou para ele. Foto. Ah! A dolorosa corrente elétrica percorreu todo o seu corpo novamente, quase a fazendo perder o equilíbrio. A corrente durou 10 segundos inteiros antes de Yuzuki pará-la. Me ligue. Seu sorriso permaneceu inalterado. Nos seus sonhos. Ah! A corrente continuou novamente, dessa vez por 1 minuto inteiro. Kushina caiu na mesa de centro, seu corpo ainda se contorcendo. Me ligue. A voz de Yuzuki era como um sussurro do diabo. Sentindo nada além de vergonha e raiva sem fim, ela finalmente cerrou os dentes e disse em voz baixa. Mestre. Sua voz está muito baixa. Mestre. Ainda muito baixo. Mestre. De agora em diante, sempre se dirige a mim assim. Yuzuki assentiu com satisfação. Jin. Parabéns, anfitrião, por ganhar 20.000 pontos de vilão? Ah. Esse método foi realmente mais rápido. No entanto, a lã precisava ser arrancada lentamente. Se todas as más ações fossem feitas de uma vez, talvez não fosse tão fácil ganhar mais pontos de vilão no futuro. Leve-me para ver Minato. Kushina exigiu urgentemente. HM? Yuzuki olhou de lado. De agora em diante, você deve acrescentar mestre antes de se dirigir a mim. Kushina suprimiu sua raiva e então disse. Mestre, leve-me para ver Minato. Vamos ver como você se comporta nos próximos dias. Se você for bonzinho, eu posso deixar você vê-lo por um momento. Ele se levantou. Disciplina e educação levam tempo. Ele não estava com pressa. Esse tipo de coisa precisa ser feito lentamente. Você, Kushina quase rangeu os dentes até virar pó. No entanto, quando o olhar de Yuzuki caiu sobre ela, ela involuntariamente deu um passo para trás. Seus olhos refletiam medo em seu coração. Ela não queria experimentar aquele choque elétrico novamente. Se fosse só dor, talvez não fosse um problema tão grande. O problema era que ela sentia que não era só dor. Ela até sentia um pouco de incontinência. Ela não queria ficar assim na frente do inimigo. Ela só conseguia suportar. Yuzuki bateu palmas e Kizami imediatamente entrou do lado de fora. Limpe o quarto ao lado. Tranque-a lá. Então mande um esquadrão de guarda lá fora. Ele deu suas ordens. A coleira de escravo que ele comprou não apenas restringia o chakra do usuário, mas também liberava correntes elétricas para estimulação. Ela podia parar instantaneamente todas as ações físicas da pessoa. Agora Kushina havia se tornado uma mulher comum. Incapaz de usar chakra, ela podia esquecer de escapar do prédio da Ambu. Sim. Kizami obedeceu imediatamente levando-a para o quarto ao lado. Nesse momento, Yuzuki estava calmamente perto da janela, olhando para Kirigakure à sua frente. Então, ele murmurou com um sorriso. Hoje à noite, eu me pergunto se você, terceiro peido, consegue dormir profundamente? Capítulo 40. O enfurecido Danzo Shimura, Sarutobi. Você não é adequado para ser Hokage. Konogakakure. No hospital ninja, Hiruzen tremeu enquanto olhava para o trio Ino Shikasho deitados em suas camas. Inoishi Yamanaka sofreu um trauma mental severo, exigindo pelo menos 6 meses para se recuperar. Shosa Kimichi, com mais de uma dúzia de fraturas ósseas e chakra esgotado, precisou de vários meses de descanso. Shika Kunara, embora o menos ferido, ainda estava coberto de feridas e mentalmente abalado. Onde está Kushina?
Hiruzen perguntou hesitante quando Shikaku recuperou força suficiente para falar. No fundo, ele já sabia a resposta quando soube dos ferimentos do trio. Ela foi capturada por Yuzuki Kamizuki. Shikaku murmurou com a garganta seca e contou tudo ao terceiro Hokage. Ao ouvir a confirmação, o comportamento de Hiruzen ficou atordoado. Seu corpo balançou enquanto ele tropeçava em uma cadeira próxima, desabando nela. Acabou, desta vez realmente acabou. Ele murmurou, parecendo envelhecer uma década naquele momento, seu espírito murchando. Lorde Terceiro Shikaku analisou em voz baixa, acredito que Yuzuki não saiba que Kushina é a Jinchuriki do Nove Caudas. Provavelmente é uma tática contra Konoha, sequestrar a amante de Minato para jogar a vila no caos. Pelo que vimos de Yuzuki até agora, não há indicação de que ele saiba sobre o status de Kushina. Seu objetivo parece óbvio, forçar Konoha a escolher entre Minato Namikaze e os clãs da vila. Sim, sua análise está correta. Hiruzen exclamou, seus olhos brilhando enquanto ele respirava fundo. O objetivo de Yuzuki Kamizuki é causar conflitos internos, Shikaku continuou. Ele teria sequestrado a amante de Minato independentemente de quem fosse. Acontece que é Kushina. Ele assentiu, reconhecendo que essa era sua interpretação, sem descartar a possibilidade de Yuzuki conhecer a verdadeira natureza de Kushina. Se esse fosse o caso, quão profundos foram os cálculos do deus do gelo? Ele poderia ter planejado isso extensivamente? Se fosse verdade, toda Konoha não estaria dentro de suas maquinações? Se isso foi coincidência ou cálculo, só o tempo dirá. De qualquer forma, precisamos resgatar Minato e Kushina. Hiruzen declarou, olhando gravemente para Shikaku. Vocês três se concentrem em se recuperar. A vila vai precisar de vocês no futuro. Sim, Lorde Terceiro. Shikaku assentiu firmemente. Hiruzen saiu do hospital com a testa franzida. Quando ele retornou ao prédio do escritório do Hokage, uma voz enfurecida explodiu perto de seu ouvido. Absurdo! Sarutobi, você lidou com esse assunto de forma muito imprudente. Essa voz era seu velho camarada. Aproximando-se dele estava ninguém menos que Danzo, envolto em bandagens e apoiado em uma bengala. O líder da raiz de Konoha, Danzo Shimura, tinha o apelido de o Shinobi da escuridão. Ao lado dele estava Orochimaru, com o rosto delicadamente fisionômico. Apenas meia hora antes, enquanto se deleitava com seu poder aumentado dentro da raiz, Danzo recebeu notícias da fuga de Kushina de um ninja da inteligência. Para que servem seus ninjas Zambu? Eles são completamente inúteis. Danzo não demonstrou respeito algum pelo terceiro Hokage. Vamos discutir isso lá dentro. Hiruzen respondeu, seu rosto escurecendo. Uma vez no escritório, Hiruzen os informou sobre a captura de Kushina por Yuzuki. Bang! Ao ouvir isso, Danzo bateu na mesa e se levantou com raiva. O quê? Kushina Uzumaki escapou e você não conseguiu pegá-la? E ela foi capturada por Yuzuki Kamizuki? Seus ninjas Zambus são todos incompetentes? Você não percebe a gravidade da situação? Você não consegue nem ficar de olho em uma mulher. Inútil. A raiva de Danzo era palpável. Ele só estava longe dos assuntos da vila há meio mês. Como Sarutobi poderia ter causado tamanho caos? Orochimaru também ficou surpreso. Seu professor havia permitido que o Jinchuriki do Nove Caudas fosse capturado? Era mais do que absurdo. Durante a última quinzena, Orochimaru esteve trabalhando de perto com Danzo no subterrâneo. Ele havia transplantado células de Hashirama e 11 olhos de Sharingan para o corpo de Danzo. Neste momento, sob as bandagens enroladas em seu braço direito estava o trabalho de Orochimaru das últimas 2 semanas. Danzo, qual a utilidade de me repreender agora? Pelo que eu entendi, Yuzuki Kamizuki não sabe que Kushina é o Jinchuriki do Nove Caudas. Ele está simplesmente tentando usar a amante de Minato para atrapalhar Konoha. Hiruzen retrucou, sua própria raiva aumentando. Você está falando bobagem. Como você pode ter certeza de que Yuzuki não sabe que ela é a Jinchuriki da Nove Caudas? Se tivesse sido qualquer outro incidente, talvez Danzo tivesse aceitado. Mas, dessa vez, o assunto estava longe de ser trivial. Ele abalou Konoha até o âmago. Sarutobi, você não é digno de ser Hokage. Danzo gritou com raiva, a vila será arruinada em suas mãos. Bobagem. Hiruzen retrucou energicamente. Orochimaru, enquanto isso, observava silenciosamente a discussão entre os dois. As coisas estavam ficando interessantes. Em seus olhos, uma intensa curiosidade começou a acender. Será que esse Yuzuki Kamizuki realmente possuía habilidades tão formidáveis?